né? A Eri Sampaio, irmã Gabriela Rocha. Irmãos, vão compartilhando aí esta live, que a gente possa cultuar Deus junto e evangelizar juntos através desse momento, né? Compartilha aí com os teus amigos, com os grupos, manda nos grupos de WhatsApp, né? Irmã Náudia Gomes também aí, desejando boa noite para todo o povo de Deus e mandando a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a irmã Náudia e os demais irmãos, que muitas vezes a gente, quando está cantando, não vê os que estão entrando no ar. Mas, amados, nós vamos agora buscar o hino de número 70, o hino 70 da nossa harpa cristã, para nós podermos juntos adorar a Deus. Sabemos, irmãos, que Jesus está às portas, logo, logo vai estar vindo buscar a igreja e nós precisamos estar preparados. Irmãos, olha aí quem entrou no ar também, a minha querida esposa, Nazaré Quadros Sampaio, está aí também nos assistindo, que Deus abençoe. Ela está ali com a nossa filhinha, né, irmã Rosimeire, lá do Parajuru, também entrando aí ao vivo. Que Deus abençoe, meus irmãos. De posse na harpa, com a harpa na mão, irmãos, vamos cantar o hino de número 70, todos juntos para a glória de Deus. Amém? O hino 70, vamos cantar. Glória a Deus. Você pode compartilhar conosco, viu, irmãos, essa live? Amém? Compartilha aí com os teus amigos. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Aleluia. Seus escolhidos vai voltar, vai voltar, vai voltar, seu povo vem arrebatar, volta. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aguardando Jesus voltar a qualquer momento. Emanuele Carvalho. Glória a Deus. Vamos já entrar com a mensagem da palavra de Deus, meus irmãos. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Cristo a minha promessa e junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado sobre a terra por todos o rei. Logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus breve regressará. Glória a Deus, que hino maravilhoso, meus irmãos. O Senhor breve vai voltar. Mais um louvor, meus irmãos, para nós podermos concluir esta etapa de louvores neste culto.
culto no lar com os meus irmãos. Estamos aí, muitos irmãos entrando no ar. Que Deus possa abençoar nessa live. Vamos convidar, meus irmãos, os nossos amigos a participar conosco deste momento de adoração. Vamos cantar mais um louvor, o hino de número 2 da harpa cristã, Saudosa Lembrança. Quem tiver com a sua harpa em casa, pode cantar conosco e adorar ao Senhor Jesus. Saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu, vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Pela muito velha esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o pensar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de juntos nós podermos aqui transmitir a palavra de Deus com um povo abençoado, santo, né? Meus irmãos, eu gostaria de que os meus irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias comigo na carta que o apóstolo Paulo ele escreveu a Tito, no capítulo de número 2, carta
que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 2, e os versículos 11 a seguir, para nós trazermos aqui uma reflexão da palavra de Deus, né? Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir. Meus irmãos, esta live você pode compartilhar aí com os seus amigos, com os grupos de casa, convida as pessoas a vir a participar conosco deste culto no lar, para juntos, meus irmãos, nós podermos evangelizar e falar de Jesus, né? Não são essas situações que têm surgido que vão nos impedir de adorar a Deus. Não são essas situações, né? Esta quarentena que vai nos impedir, irmão, de servir ao Senhor. Por mais que nós venhamos a estar distanciados uns dos outros, de corpo presente, mas pela fé, todos nós estamos unidos, estamos próximos, estamos juntos, no mesmo propósito, numa mesma fé, numa mesma aliança, numa mesma esperança, para divulgar a palavra de Deus, e sabendo, meus irmãos, que o Senhor Jesus breve vai voltar para buscar a sua igreja. Tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que anúncio de que Jesus está às portas para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, a sua eleita, a sua escolhida. Glória a Deus. Então, Deus tem reservado esses momentos para nós podermos juntos adorar o Senhor, para nós podermos juntos buscar ao Senhor, para nós podermos juntos, meus irmãos, estar nos consagrando na nossa casa. Você hoje tem tempo de jejuar, você hoje tem tempo de estar a família toda junta aí em volta da mesa, ou sentados na sala da casa, porque há pessoas que fazem a transmissão no seu próprio televisor desta programação, deste trabalho de culto no lar. Eu quero, irmãos, unir a minha fé junto com a sua família nesses dias para nós buscarmos a Deus. Eu creio, meus irmãos, que vai se findar esse momento. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nós estarmos lá na rua, e agora há tempo de nós estarmos recolhidos em nosso lar, até que esta pandemia ela seja controlada. E nós cremos, irmãos, pelas notícias que têm chegado até nós, que vai melhorar. Esses dias pode melhorar para nós. Amém, meus irmãos? Lembrando que cada um de nós precisamos estar reservados e ter o cuidado que as autoridades da saúde estão dando para cada um de nós, né? As orientações, seguindo todas essas orientações, para que nós não venhamos a nos prejudicar. Capítulo 2 de Tito, versículo 11 a seguir, você que está com a sua Bíblia nas mãos pode nos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Irmãos, que palavra graciosa esta, transmitida pelo nosso amado irmão apóstolo Paulo ao querido pastor Tito, que neste momento, meus irmãos, estava sendo conduzido a trabalhar
na liderança da Assembleia, ou na liderança da Igreja do Senhor Jesus, Assembleia de Deus não, na liderança da Igreja do Senhor Jesus na cidade de Creta, né? O Tito, ele foi empossado por Paulo ali em Creta, meus irmãos, para cuidar da Igreja do Senhor. E Paulo disse assim, ó, por essa causa, Tito, eu te coloquei em Creta, para que você possa pôr em boa ordem as coisas que ainda faltam. E, amados irmãos, depois que Paulo foi dando essas instruções a Tito, para aquela igreja, conselhos para os mais velhos, conselhos para as mulheres, conselhos para os jovens, conselhos para os servos, e também, meus amados irmãos, Tito, ele devia proceder naquela igreja que ele estava trabalhando, como exemplo para aquele rebanho. E a palavra de Deus nos mostra, meus amados irmãos, depois que Paulo ele traz algumas instruções a Tito, glória a Deus, depois que o apóstolo Paulo ele dá essas instruções a Tito, meus irmãos, ele vai recomendar a Tito e testificar para Tito a respeito da obra redentora que Jesus Cristo tinha realizado, da manifestação da graça de Deus. Aí ele inicia o versículo 11, no segundo assunto do capítulo 2 de Tito, dizendo o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Eu vejo, meus irmãos, nesse texto que Deus ele se preocupa com a salvação de todo ser humano, seja de qual nação ele pertencer, seja um chinês, seja um europeu, seja um asiático, ou talvez alguém lá da África, ou seja alguém aqui da América. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele morreu para trazer salvação a todos os homens. E quando a Bíblia se fala, aqui nos mostra a respeito de graça, a palavra graça, ela quer dizer favor não merecido. Nenhum de nós, nem eu, nem você que está a me escutar nesta oportunidade, nenhum de nós teríamos, irmãos, por nossa própria capacidade, a condição de alcançar a salvação. Mas Jesus, como o Redentor, ele veio, meus amados irmãos, para realizar esta obra, morrendo por nós na cruz do Calvário. O mesmo apóstolo Paulo, que ele aqui vem testificando a Tito a respeito da graça de Deus, que é Jesus, ele fala para a igreja lá em Filipos, meus amados irmãos, a respeito da manifestação de Jesus. Ele diz como Deus, ele operou através de Jesus, quando Jesus, ele renunciou o céu. Ele disse aqui, irmãos, no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo de número 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele testificando a Tito a respeito da obra da graça de Deus,
por intermédio de Jesus, nenhum de nós merecíamos, mas o próprio Deus na pessoa do Filho se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como testificou o apóstolo João lá no seu evangelho. E aqui, meus irmãos, nos diz o texto sagrado que quando Jesus veio, ele veio trazendo salvação. Irmãos, nós estamos vivendo um período em que há muitas pessoas que estão buscando a Deus. Olha, irmãos, essa provação que o povo do Brasil está passando, está trazendo um despertamento para cada um. Está trazendo, irmãos, está acordando, está despertando o povo, mostrando, irmãos, que Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. Agora eu quero dizer para você, irmão, Jesus, ele ama qualquer pessoa sem fazer acepção, sem ter distinção de cor, raça ou língua. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que a obra da graça na nossa vida, a obra da salvação manifesta na nossa vida, ela também vem nos trazendo algumas recomendações para que nós possamos alcançar esta salvação. Primeiro, quando a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ela veio, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Veja, meus irmãos, não é porque nós não merecíamos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, para nos trazer esta salvação, que também a gente vai relaxar no cuidado da nossa salvação. Jesus realizou a obra dele na cruz, morrendo em nosso lugar. Jesus fez a obra que nenhum poderia fazer. Ele veio, se manifestou em carne e realizou esta obra. Mas agora entra a nossa participação para que essa salvação chegue para nós. Porque ele mostra, meus amados irmãos, que para que esta salvação seja completa e efetuada na nossa vida, nós possamos aprender que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, possamos ter uma vida nesta terra, neste presente momento, neste presente século, de uma maneira sóbria, justa e piamente. Aí eu lembro do versículo que Jesus disse uma vez para os seus discípulos, lá no livro de Mateus está escrito, ele diante de uma grande leva de discípulos, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, meus amados irmãos, que a salvação efetuada pela graça de Deus, ela precisa ser acompanhada de renúncia. Eu ter a minha cruz, você ter a sua cruz. Isso significa que eu preciso renunciar às concupiscências mundanas, eu preciso renunciar às impiedades e nós podemos viver neste tempo, irmão, de uma maneira que a justiça de Deus ela possa ter prioridade na nossa vida. A palavra também nos mostra, meus amados irmãos, que a graça de Deus, além de trazer salvação e nos ensinar que nós também precisamos renunciar para alcançar essa salvação, o apóstolo Paulo ele mostra no versículo de número 13, também, irmãos, que nós precisamos conservar dentro de nós uma esperança da vinda de Jesus. Irmão, ninguém se entristece com o que está acontecendo. Ninguém pode se entristecer. A igreja do Senhor, ela não pode se entristecer com essa situação. Pelo contrário,
A igreja do Senhor, ela tem que vibrar, ela tem que glorificar, ela tem que exaltar a Jesus por essa provação, porque é o sinal da vinda de Jesus. Jesus está às portas, meus amados. O apóstolo Paulo, ele mostra no versículo 13 do capítulo 2 de Timóteo, que foi o texto base que nós estamos lendo, ele diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a graça a ela se manifestou trazendo salvação para nós. A graça de Deus, ela veio para nos conscientizar que precisamos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, carregar a nossa cruz e conservar dentro de nós a esperança da vinda de Jesus. A esperança do aparecimento da glória do grande Deus, aleluia, e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tempo de preparação, é tempo de estarmos prontos, é tempo de termos a vida no altar. Se tiver alguém que nesta hora está escutando essas palavras, e você talvez possa estar de uma maneira que a tua consciência esteja te cobrando algo, eu quero dizer, é tempo de você colocar os joelhos no chão, confessar a Jesus como Senhor, buscar, alcançar o perdão de Deus para a tua vida, porque, irmão, Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Oh glória! Breve Jesus voltará para buscar o seu povo. Não é porque a graça de Deus veio para me trazer o perdão que agora eu vou ter uma vida de qualquer maneira. Não é porque a graça de Deus veio para me trazer a salvação que eu vou ter uma vida relaxada na presença de Deus. Não, irmão. Eu preciso ter compromisso com Jesus. Eu preciso ter compromisso com esta palavra. Eu preciso ter compromisso com você que é a igreja, com você que é meu irmão. Eu, você, nós juntos formamos o corpo de Cristo e precisamos estar unidos, entrelaçados no amor de Deus, na unção do Espírito Santo, na graça de Jesus, para que a salvação seja efetuada em nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós vivemos entre eles. A Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que a igreja primitiva, ela teve um grande crescimento. Foi acelerado o crescimento daquela igreja, porque se manifestou na vida da igreja primitiva a comunhão. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão uns com os outros. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é esta quarentena dessa epidemia ou desta pandemia que está nos deixando ficar presos em casa, que nós não vamos nos unir para orar uns pelos outros. Não é essa luta, meus amados irmãos, que vai nos fazer desistir de seguir a Jesus e de estar preparado para a vinda do Senhor. Pelo contrário, irmão, enquanto maior vem esses sinais, maior vem a esperança de que Jesus, ele vai voltar para buscar um povo seu, irmãos. Veja aqui o versículo de número 14 para nós concluirmos. Olha, aqui diz que a graça de Deus, ela se manifestou, versículo 11 não é assim? O versículo 12 diz que ela veio ensinando que nós precisamos renunciar às impiedades e às concupiscências mundanas para viver neste presente século de uma maneira sóbria, justa e piamente. O versículo 13 diz que nós temos que aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 14 conclui dizendo: o qual se deu a si mesmo. Jesus,
entregou-se a si mesmo por nós. Primeiro, para nos remir de toda iniquidade. Jesus veio para libertar, quebrar a maldição do pecado que estava sobre a nossa vida. Ele veio para quebrar esta maldição do pecado. Ele veio, irmão, se manifestou, deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade. Segundo, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Irmão, eu tenho essa provação que nós estamos passando esses dias, como um período de purificação para a igreja. Como um período, irmãos, de que cada um de nós estamos tendo para nos santificar, nos aprontar para a vinda de Jesus. Nunca a igreja, irmãos, esteve com tanto temor da vida de Jesus como nos dias que nós estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, é tempo de purificação. Jesus já nos libertou do pecado, já quebrou a maldição da iniquidade. Agora vamos buscar se purificar na presença de Deus, ter uma vida santa, justa, piedosa, agradando a Deus com as nossas obras, no amor de Deus. Se tiver precisando fazer uma reconciliação com alguém, faça, se apronte, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Ele veio para purificar para si um povo seu, zeloso, seu especial, zeloso de boas obras. Irmãos, para encerrar, eu gostaria de convidar vocês para nós cantarmos juntos o hino de número 469 da harpa cristã, meus irmãos. Glória a Deus. Esse hino, irmãos, fala da vinda do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos, irmãos, podermos adorar a Deus. Depois desse louvor, que nós vamos cantar juntos o hino de número 469, nós vamos fazer uma oração abençoando o nosso lar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós queremos, meus irmãos, convidar a você a abrir a harpa cristã, você que está aí nessa live, abrir a sua harpa cristã comigo, no hino de número 469, para nós juntos cultuarmos e bendizermos e nos regozijarmos na presença de Deus, alimentando assim, meus irmãos, a esperança da vinda de Jesus. Glória a Deus. Breve, Jesus descerá para buscar o seu povo.